Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, nessa aula nós iremos aprender a calcular a distância entre dois pontos no mapa, ou seja, duas coordenadas geográficas, através do Flutterflow. Nós iremos criar uma função Dart que vai pegar as coordenadas e vai trazer para nós a resposta. E o mais incrível de tudo isso é que nós iremos utilizar a nossa inteligência artificial para isso. Israel, como assim a nossa inteligência artificial? Isso mesmo que você ouviu. Nós, aqui da Dataset Apps, eu e minha equipe, estamos treinando uma inteligência artificial especializada em Flutterflow. E mais especificamente em Dart para Flutterflow. Então, sempre que você pede alguma coisa para ela, ela já vai te responder, vai criar um código no contexto do Flutterflow. Porque nós que sabemos, nós que utilizamos o Flutterflow, sabemos que o Dart do Flutterflow é diferente do Dart do Flutter. Existem muitas peculiaridades no Flutterflow que não tem no Dart do Flutterflow, que não tem no Dart do Flutter. E quando a gente pesquisa, por exemplo, lá na OpenAI, ChatGPT, ou no Bard, ou qualquer inteligência artificial, sobre Dart, pede uma função ali para ele criar para a gente, ele sempre vai criar, muitas vezes, uma função voltada para o Dart tradicional, e que às vezes não funciona no Flutterflow. Vai dizer que isso nunca aconteceu com você. Dele criar uma função, ou já GPT criar uma função, você coloca no editor e ele não funciona, fica com erro, fica com aquele risquinho vermelho embaixo. Por quê? Por causa dessas peculiaridades que não estão disponíveis na internet e somente no próprio editor ali do Flutterflow. Então nós estamos treinando essa inteligência artificial com todos os nossos 280 vídeos que temos até esse momento lá, no nosso acelerador low code. Estamos treinando com base no nosso próprio conhecimento e com base na documentação do Flutterflow. Beleza? Você vai ver nessa aula isso funcionando. Então, sem mais enrolações, e vamos lá para a aula. Pessoal, então o que eu tenho nesse momento para contextualizar você é o seguinte. Eu tenho uma página onde nessa página aqui, ó, eu tenho dois campos aqui embaixo. O campo coordenada 1 e coordenada 2. E aqui eu vou colocar as coordenadas geográficas para que ele faça esse cálculo. Então essa coordenada ela pode vir de qualquer lugar, você pode obter em qualquer lugar. Para facilitar o processo, eu tenho aqui uma API do Google Maps, que já está preparada. Eu vou clicar sobre esse botão aqui, ó, na verdade, esse botão aqui, e vou fazer uma pesquisa. Por exemplo, Museu do Olho. O que é o Museu do Olho? É um museu que tem aqui em Curitiba. Eu vou clicar aqui, e aí ele vai colocar bem aqui, ó, a coordenada do Museu do Olho. Eu vou dar um Ctrl+C e vou colar aqui embaixo para salvar. E aqui eu já vou apagar. Porque agora eu vou clicar aqui e eu vou pesquisar outro ponto. Por exemplo, Praça Rui Barbosa. Praça Rui Barbosa, que é o local exatamente onde eu estou agora. Então ele vai trazer para cá essa coordenada. Então, em posse dessas duas coordenadas geográficas, que é o que você já vai ter, nosso objetivo é partir disso e fazer o cálculo. Então, em posse disso daqui, quando eu clicar nesse botão, ele vai executar a função que nós iremos criar e ele vai exibir aqui, ó, a distância, ok? Bom, então vamos fazer isso exatamente agora. Eu vou acessar aqui o ChatGPT, tá? Você tem que ter o ChatGPT 4 para poder utilizar a nossa inteligência artificial. Ela ainda está sendo treinada. Em breve eu vou disponibilizar para todo mundo sem precisar ter o ChatGPT. Mas se você vir aqui, ó, e escrever o seguinte, ó, Dataset Apps, já deverá aparecer aqui, ó, a nossa inteligência artificial. Olha só quem apareceu aqui, ó. Então, criador de Custom Function para Flutterflow, versão beta, ainda está sendo treinada. Vou mandar um oi aqui para ele, olá, e aí ele vai me responder. Olá, eu sou inteligência artificial, criada pelo Israel Henrique, CEO da Dataset Apps, empresa especializada no ensino de Flutterflow. Ok, agora eu vou falar para ele o seguinte, crie uma função que calcule a distância entre duas coordenadas geográficas. A coordenada será
será passada nesse formato. E aqui é o seguinte, eu estou falando para ele calcular a distância entre duas coordenadas, mas eu preciso especificar para ele que essas coordenadas serão passadas nesse formato aqui, ó, tá? Ó, lat, long, aí entre parênteses, lat e a longitude. Por quê? Esse aqui é o padrão Google. Então, se você utiliza Flutterflow, você sabe que, ou deveria saber, tem que saber, que esse aqui é o padrão de coordenadas geográficas do Google e também do próprio Flutterflow. Por exemplo, se você clicar aqui, ó, e pedir para ele exibir para você aqui, ó, em Global Properties, Current Device Location. Esse Current Device Location é justamente o local atual onde o usuário está. Ele vai pegar as coordenadas desse usuário e essa coordenada será passada nesse formato aqui, tá? Então, eu já preciso falar para ele que o formato é esse daqui. Então, será passada nesse formato. E agora, eu vou dar um Enter aqui, ó. E aí, ele vai criar a função para mim. Repare que eu não precisei falar para ele nada sobre Dart, nada sobre Flutterflow, porque ele já sabe disso. Ele foi treinado para isso. E agora, olha só que sensacional. Ele vai trazer o passo a passo exatamente como eu instruí ele. Primeiro, crie uma nova função chamada Calculate Distance. Então, eu vou clicar aqui e vou dar um Ctrl C. Ok. Eu vou acessar aqui o nosso editor. Eu vou clicar em Add Function, como ele falou, e vou chamar essa função de Calculate Distance. Então, eu colei aqui o nome da função. Beleza. Agora, ele fala o seguinte, o retorno da função deverá ser double. IsList e Nullable ficam desmarcados. Então, a gente vai vir aqui em Return Value, que é o retorno da função, e vamos marcar double. E ele falou que isList e Nullable ficam desmarcados. Então, perceba que ele vai dando para nós o passo a passo. Voltando para cá, o 3, ele fala o seguinte, crie dois argumentos. Um chamado place1, do tipo string, isList e Nullable ficam desmarcados. E o outro argumento também chama-se place2, do tipo string, isList e Nullable também ficam desmarcados. Então, vamos acessar aqui, vamos clicar em Add Arguments. O primeiro vai ser place1. Place1 é uma string, isList e Nullable desmarcados. Eu vou clicar em Add Argument e vou colocar um novo argumento, que é o place2, e é string também, e vou deixar desmarcado aqui o Nullable. Perfeito. Então, o Flutterflow ele gerou o escopo. E aí, a nossa inteligência artificial fala o seguinte, no editor de código, abaixo de onde está escrito Modify Code Only Below This Line, cole o seguinte. Olha só, ele já sabe, então, que o Flutterflow vai criar isso daqui, ó. Ele manda eu copiar. Eu vou dar um Ctrl, vou clicar para copiar e sem medo nenhum, pessoal, sem medo nenhum. Vamos colar bem aqui, ó, embaixo de onde está escrito isso. Ctrl V. Sem medo nenhum, de olhos fechados, eu fiz o que ele fez, o que ele mandou fazer. Vou clicar em Save Function. E aqui vou clicar para ele avaliar a função e a nossa função está pronta, está perfeita. E agora, se eu clicar em Test Function e passar esses dois argumentos, vamos clicar aqui, ó, por exemplo. Vamos copiar essa nossa primeira coordenada geográfica e vamos colar aqui. E vamos pegar a nossa segunda coordenada geográfica e vamos colar aqui no segundo argumento. Vou clicar em Run e ele deverá fazer o cálculo para nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, 2,9, ou seja, 2,9 quilômetros de distância. Isso realmente é incrível, sensacional, sem nenhum erro. Agora, como que eu faço para exibir isso aqui na minha tela? Bom, eu vou clicar aqui, eu vou criar uma variável chamada distância. Qual que é o tipo de dado dessa variável? Ora, é um double. Lembre-se que a nossa função, o retorno dela é double. Perfeito. Vou colocar aqui que não pode ser nula, valor padrão 0. E vou colocar confirmar. Muito bem. Aqui, ó, nesse texto, eu vou colocar
o valor dessa variável. Vou clicar aqui em... Cadê a minha variável? PageState_Distance. Ok, vou colocar aqui 0. E quando eu clicar no botão calcular distância, eu quero que ele calcule essa distância. Então eu vou clicar em Add Action, vou escrever o seguinte, update, para atualizar a nossa variável. Cadê o update, PageState, e aqui está a variável distância. Qual que é o valor da variável? Bom, o valor da variável é o valor que está vindo da nossa função. Vamos clicar aqui ó, em Custom Functions. Aqui está Calculate Distance. Place 1, primeiro argumento. O argumento está no widget. Então, widget state, cadê? Coordenadas 1. Ótimo. E o segundo argumento está aonde? No outro widget state, lá no outro txt, que é esse aqui, ó, coordenadas 2. Muito bem. Uma vez em posse dos dois argumentos, ele vai executar o cálculo e vai colocar aqui embaixo. Vamos agora atualizar isso daqui e realizar o teste. Deixa eu dar um pause no vídeo enquanto isso. Beleza, carregou rápido até. Então eu vou clicar aqui ó, e vamos procurar mais uma vez aí o Museu do Olho. E vou clicar aqui. Vou clicar aqui para ele salvar aqui embaixo. Isso aqui eu vou copiar, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui embaixo. E agora eu quero procurar um outro lugar. Agora vamos botar a Praça Osório, que é uma praça que está aqui do lado da Praça Rui Barbosa. Vou clicar aqui, ele atualizou aqui também. Então eu vou clicar em calcular distância, olha só, 2,7 quilômetros. Está calculando perfeitamente. Vamos pegar um outro lugar. Vamos pegar a distância entre o estádio do Maracanã, que é no Rio de Janeiro, estádio Maracanã, aqui está, vou clicar aqui, então ele já botou aqui, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui embaixo o estádio do Maracanã e também a distância do estádio do Corinthians, Cadê? Será que é esse daqui? Aqui, ó, esse aqui é mais garantido, Neoquímica Arena. Vou clicar aqui, ó. Beleza, então aqui está a distância entre esses dois estádios. E eu vou clicar em calcular distância. 338,8 quilômetros. Incrível, né? Ele calculou perfeitamente a distância. Eu vou disponibilizar para vocês esse código, pode ficar tranquilo. Na verdade, eu vou disponibilizar todo esse texto que ele escreveu aqui. Agora, Israel, qual que é a diferença da tua inteligência, da nossa inteligência artificial para o ChatGPT, por exemplo, apesar de ela estar sendo executada no ChatGPT? A diferença é a seguinte, vou falar para ela, crie, deixa eu pegar, na verdade, o mesmo texto que está aqui, ó. Crie uma função, ok, vou dar um Ctrl C, e aqui, obviamente, eu preciso especificar que é em Dart, para Flutterflow, porque senão ela vai criar uma função em Python, em JavaScript, qualquer coisa. Em Dart para Flutterflow. E vou dar um Enter. Repare que eu passei exatamente o mesmo prompt, porém ela não está treinada. Ela vai utilizar a mesma fórmula, que é a fórmula de Haversine, ou Haversine, não sei, e perceba que ele já trouxe aqui, ó, uma resposta um pouco diferente, tá? Mas ainda assim, isso aqui ainda vai funcionar. Embora ele já tenha colocado um import Dart Math, que não precisa colocar, na verdade não se deve colocar em funções, somente em Custom Actions e Custom Widgets, se colocar isso daqui. Aqui ele trouxe a distância. Agora, se eu pegar isso daqui, ó, e colocar lá no Flutterflow, ele não vai funcionar por dois motivos. Primeiro, ele criou uma classe. Ele criou uma classe dentro do código. No contexto do Flutterflow, não dá para criar classe, ele não aceita. Muito bem. Outra coisa, as coordenadas geográficas não estão como string, tá? Estão como double. Olha só. Ele está pegando como double as coordenadas e eu deixei explícito para ele que seria nesse formato. Muito bem. E outra coisa que acontece aqui é o seguinte. Ele está utilizando funções trigonométricas, que seriam a função tangente,
a função seno, a função cosseno. Está utilizando a função para calcular a raiz quadrada, a função squared, que são funções matemáticas. Só que isso daqui não funciona no Flutterflow. Por que não funciona? Como eu falei para você, o Dart do Flutterflow é diferente do Dart do Flutter. No contexto do Flutterflow, as funções matemáticas elas precisam ter o prefixo math na frente. Se você observar, se você comparar com a nossa resposta, a função cosseno, ele colocou math.cos, math.cos, math.sin de cosseno, a função squared, que é de raiz quadrada, math.squared. Ou seja, isso aqui ó, é o tipo de informação que somente uma inteligência artificial treinada saberia, porque não está disponível na internet. Aonde que isso aqui está disponível, pessoal? Como que eu descobri isso? A única lugar que eu encontrei isso disponível foi exatamente aqui. Ó. Se você, por exemplo, clicar aqui, ó, e acessar o Code Expression, e você colocar o ponteiro bem aqui, ó, olha só o que ele vai dizer. Ali embaixo, na segunda linha, dica, use math para acessar funções matemáticas. Então foi daqui que eu descobri isso, senão eu nunca iria saber. Então muitas vezes a gente tenta utilizar o ChatGPT e ele traz funções matemáticas que a gente não consegue descobrir o erro, por causa dessas peculiaridades. E a nossa inteligência artificial ela está sendo treinada para isso, ok? E aqui embaixo, inclusive, ele até diz, lembre-se de que no contexto do Flutterflow, as funções matemáticas devem começar com math. Então, certifique-se de que está utilizando math.sim, math.cos, squared, a função inversa da tangente, a função pi também, ok? E aí, galera, realmente incrível isso, né? Esse é o poder da inteligência artificial que está vindo para revolucionar completamente a nossa vida. E a minha dica, pessoal, comece a utilizar, comece a estudar sobre inteligência artificial. Qualquer pessoa que ignorar a inteligência artificial hoje, daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, vai estar fora do mercado. Eu tenho certeza disso, tá? Não ignore isso, ok? A nossa inteligência artificial, o dataset Apps AI, está disponível, como eu falei, lá no ChatGPT. Então, você tem que ter a versão 4 para poder acessar ela. Tá? Quem não tem a versão 4 ainda não pode acessar, mas no futuro eu vou disponibilizar, eu vou criar uma versão para que ela seja acessada por todo mundo, mesmo para quem não tem conta no ChatGPT, mas isso vai demorar um pouco ainda. Essa inteligência artificial que nós estamos treinando, ela ainda não está 100% treinada. Então, ela deve ter apenas umas 15 páginas de texto que eu vou instruindo ela, mas, embora ela não esteja 100% treinada e ela não vai te responder 100% das vezes corretamente, mas ainda assim eu garanto que ela já é melhor do que qualquer outra inteligência artificial que você vai utilizar para esse fim específico. Então, pode utilizar ChatGPT, pode utilizar Bard, pode utilizar a Gemini, ou Gemini do Google, não sei como é que fala direito ainda. Enfim, tem diversas. Tem inteligência artificial que o pessoal integra na comunidade. A nossa, ela é melhor do que todas essas. Por quê? Porque ela foi treinada. Então, como eu te mostrei nos exemplos, as inteligências artificiais, elas procuram informação em tudo quanto é lugar. A nossa não, ela vai procurar especificamente naquele lugar. Beleza? E não adianta você tentar conversar com ela coisas que não são sobre o assunto, porque ela vai te responder e ela vai ser curta e grossa com você. Eu treinei ela para fazer isso também. Beleza? Pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês. Incrível, ontem nós lançamos o Start Flow. O Start Flow é o nosso curso Express de Flutterflow que visa te dar toda a base necessária, todo o conhecimento necessário para você criar aplicativos de qualidade no Flutterflow. Então, no Start Flow, você vai aprender a criar 5 aplicativos, o aplicativo lista de tarefas, aplicativo da Bíblia, aplicativo de quiz, aplicativo de carrinho de compras e também um aplicativo conectando o Flutterflow ao ChatGPT, para que você aprenda já a trabalhar com inteligência artificial. O Start Flow, nosso curso Express, ele está disponível por um preço ridiculamente baixo, super acessível. Aqui embaixo, na descrição
desse vídeo, você vai poder ter acesso ao Start Flow. Você vai clicar aqui, vai entrar no site, vai ver os aplicativos do curso, vai ver o vídeo, vai ver tudo como é que funciona, vai ver o preço que é bizarro de baixo. Então corre e aproveita, porque essa oferta não vai ficar disponível durante muito tempo, beleza? Um forte abraço, até a próxima e deixa o like nesse vídeo para ajudar a gente, ajudar o nosso canal. Quanto mais like, mais o YouTube envia o vídeo para as pessoas e mais a gente vai fazer vídeo de qualidade e trazer aqui de graça para vocês, beleza? Forte abraço, até a próxima.